Ao chegar à frente daquela igreja, informaram-me que o padre só chegaria por volta das 9 da manhã, uma vez que fora celebrar em uma comunidade. Pediram que eu aguardasse dentro da igreja, o que eu não quis fazer, porque não queria me contaminar dentro da igreja dos católicos. Fiquei lá na porta e escutei um barulho dentro da igreja. E eu aproximei-me da porta para ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Não consegui ver muita coisa dentro da igreja. Tudo que avistei lá no fundo foi uma luz vermelha. E naquele momento, escandalizado, meu Deus, é por isso que os católicos são do jeito que são? Até luz vermelha tem dentro da igreja deles? Lá no meu estado, Pará, luz vermelha é 2 coisas apenas. Mas o sol estava muito forte. Eu entrei e sentei no primeiro banco próximo à porta. E uma vez sentado, consegui ver o que estava acontecendo. Próximo ao altar, estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. E sobre aquela mesa estava um objeto grande, dourado. Era uma âmbula, mas eu não sabia o que era. Aquelas poucas senhoras que lá estavam, ajoelhadas, estendiam as mãos na direção daquela âmbula e chamavam de Jesus para aquilo. Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Faziam pedidos para Jesus. E tinha uma senhora que chorava muito. E eu então, mais uma vez, sarcasticamente, ponderei: meu Deus, como se não bastasse esse monte de imagens que os católicos adoram, veja agora quem é o Jesus dos católicos. É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Isso era eu, irmãos. Isso é apenas para dizer-vos o tamanho da minha ignorância, que eu falava da igreja católica sem dela nada conhecer. Já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula. Ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. E eu, cheio do meu eu, cheio da minha prepotência, da minha arrogância, cheio dos meus arrazoados, tomei o corredor central e vim. A uns 5 metros distante daquela âmbula, de repente, uma bola de fogo de uns 20 centímetros em cima daquela âmbula. Fogo puro. Não sei se era imaginação minha ou se de fato aquilo aconteceu. Parece que aquela bola de fogo, ela saía de cima da âmbula uns meio metro e voltava na minha direção. Lá o pastor Sidney ficou. Nem um passo mais para frente. Era uma vontade de dar glória a Deus. Era uma vontade de dar aleluia. Era uma vontade de falar línguas estranhas. Mas eu tinha certeza que estava dentro de uma igreja católica. E eu, como pastor, dizia que o Jesus dos católicos era um Jesus morto. Ele não andava, ele não falava, ele não ouvia, ele não pegava. Ele estava pregado na cruz. E ele não podia fazer nada pelos católicos. Consequentemente, ninguém poderia sentir a presença de Jesus dentro de uma igreja católica. E aquele meu paradigma agora estava sendo quebrado. Agora eu estava sendo fulminado. Mas diante daquele desejo, daquela vontade de glorificar ao Senhor, o meu arrazoado, o meu preconceito, o meu paradigma era muito maior. E eu resisti em não glorificar ao Senhor, em não dar um glória a Deus, em não dar um aleluia, em não louvar ao Senhor dentro de uma igreja católica. E exatamente naquele momento em que eu resisti a glorificar a Deus, parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça e empurrava-me na direção daquela mesa. E eu fui caindo.
E eu fui caindo. E eu caí mesmo, literalmente, em frente àquela mesa. Quando caí, era soluçando de choro. Era dando glória a Deus, era dando aleluia, era glorificando a Deus. Um Pentecoste aconteceu na minha vida. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, missionário? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, o primeiro dia em que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas de minha vida. E essa certeza eu tenho pregado e testemunhado no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para poucas pessoas e para muitas pessoas. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando dali levantei, já era uma outra pessoa. Sobretudo quando esta afirmação vem dos meus irmãos protestantes, que dizem: pastor Sidney, foi o demônio que apareceu para o senhor. Eu chego a dizer hoje: bendito seja Deus por esse demônio que apareceu para mim. Porque esse demônio fez com que eu me curvasse diante da presença real de Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, e aceitasse Maria, mãe de Jesus, como minha mãe também. O que importa é o que a partir daquele momento aconteceu. Dificuldades, provações. Ganhei o catecismo da Igreja Católica. O bispo disse: se o senhor quiser saber alguma coisa sobre a nossa igreja, leia este livro. Me deu um terço e me deu um crucifixo. E dentro de um mês eu li o catecismo da Igreja Católica, com a Bíblia ao lado, olhando aquelas referências bíblicas que estão no catecismo. Terminei de ler o catecismo, disse: verdadeiramente a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, mas eu não vou ser católico. Vou continuar na minha igreja, porém, este ensinamento do catecismo, que é bíblico, eu vou ensinar para os meus irmãos na Assembleia de Deus. Porque muitos deles enchem a boca dizendo que foram católicos, foram sacristãos, foram coroinha, foram ministros de Eucaristia, foram catequista, mas na verdade nunca aprenderam nada a respeito da Igreja Católica. E eu então comecei a ensinar isso para o povo. É justamente em meio desse ensinamento que comecei a dizer para as pessoas que os católicos não adoravam imagens, que a Bíblia católica não era uma Bíblia falsa, que o Papa é sim um querer de Deus instituído por Cristo. Diante desse ensinamento, chamaram-me à convenção a que pertencia para eu retratar-me. Ou eu deixava de pregar sobre Maria, ou eu seria disciplinado, seria afastado de minhas atividades pastorais. Diante daqueles 50 obreiros, entre pastores, presbíteros e diáconos, eu disse: pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Mais que falar de Maria, é tê-la como mãe, é tê-la como intercessora. Mais que tudo isso, é sentir Maria, é ser tocado por ela, é ser abraçado por ela. Há um testemunho de uma protestante pentecostal. A propósito, a minha querida mamãe, professora Elza. No momento em que já como católico ela pediu-me para fazer uma reflexão sobre o Natal. No momento
em que meu irmão faleceu aos 40 anos de câncer no estômago. Tanto naquele dia do Natal, quanto no dia em que Haroldo falecia, a irmã Elza, teóloga, diretor de Instituto Teológico, após o que eu falei no dia do Natal, na presença de meu irmão pastor e outras pessoas, a partir do rosário que terminei de rezar na hora que Haroldo morreu, mamãe disse assim: minha mãezinha do céu, minha mamãe Maria, me dá força para eu continuar em pé diante desta cruz, como tu ficaste em pé diante da tua, sem blasfemar, sem murmurar. Minha mãe continua na Assembleia de Deus, mas aquela mesma mulher que me expulsou de sua casa, quando me tornei católico, ela abraçou-me, pediu-me perdão e disse: meu filho, continua na igreja católica, porque nós sabemos, eu sei teologicamente, foi de lá que todos nós saímos. Mais que falar de Maria, é senti-la em nós. Mãezinha querida, acolha-nos, os degredados filhos de Eva, que vivemos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eu quero mãezinha em especial, Virgem de Nazaré, mãe puríssima, mãe castíssima, vaso insigne de devoção. Acolhe, mãezinha, aquela filha, aquele filho que está ali em casa, aqui no Brasil, fora do Brasil, que nos escuta no rádio, que nos acompanha na internet, que nos assiste na televisão. Eu sei, mãezinha, o que você fez na minha vida, e você pode fazer na vida desse filho, dessa filha que nos acompanha agora. Pela tua intercessão, mãezinha, que aconteça essa libertação, que aconteça essa cura, essa restauração, essa renovação. Que pela tua intercessão, mãezinha querida, continue a se derramar sobre todos nós. Nós que aqui estamos neste rincão, a bênção que sara, que liberta, que restaura, que renova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.